Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Nesta noite eu estou gravando esse vídeo como uma introdução de uma série que já gravei anteriormente, que vocês terão a oportunidade de ouvir ao longo dessa semana, que é sobre a TULIP, aquele acróstico que fala das 5 doutrinas que foram desenvolvidas pelos irmãos reformados da Holanda em resposta a 5 desvios propostos por Jacob Armínio, desvio da fé predominante na época da Reforma Protestante, pelos reformados em especial. Na cidade de Utrecht se reúne o Sínodo de Dort para dar resposta àquelas ideias que começavam a ser disseminadas, e a resposta veio precisamente dos cânones de Dort e ficou conhecida pelo seu acróstico, que resumidamente é TULIP, uma total depravação, uma eleição condicional, uma eleição incondicional, melhor dizendo, limitada expiação, irresistível graça e perseverança dos santos. É muito comum você ouvir pessoas falando sobre a fé reformada, identificando a fé reformada, o calvinista, o pensamento calvinista, simplesmente na TULIP. Mas, no entanto, a TULIP é uma resposta específica a um problema ocorrido na Holanda e que foca em um aspecto apenas da teologia, que é a sua soteriologia, é entender como se processa a salvação no seio da Igreja do Senhor. Vocês verão nos próximos dias como cada um destes pontos são explicados pela fé bíblica conforme compreendido na teologia reformada. Mas é importante se dizer que é um tremendo reducionismo olhar toda a teologia reformada ou até mesmo o coração da teologia reformada na TULIP. Não, ele é apenas um aspecto da teologia, que é a doutrina da salvação, da soteriologia. A doutrina reformada é muito mais ampla, ela envolve uma visão pactual, por exemplo, que envolve toda a realidade da vida, regulando o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com o mundo. Isso mapeia todas as possibilidades de relações humanas. A fé reformada é uma fé aliancista. Nós olhamos para a relação de Deus com o homem, que nesta relação ele propõe essas orientações, e que este mandado, este pacto foi dado mesmo antes da queda. E após a queda houve a comunicação de um pacto de redenção que continua respeitando as esferas lá presentes. Vocês podem acompanhar isso em estudos anteriores, né? Se você olhar um mês atrás, nós gravamos, um pouco mais de um mês atrás, uma série de temas gerais em que eu apresento estas ideias aí. Então é uma visão pactual que nos apresenta Deus regulando a nossa vida humana como um todo. Assim nós podemos restaurar nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com o mundo, envolvendo trabalho, filosofia, artes, política, a vida como um todo, não apenas a constituição da igreja, aspectos doutrinários envolvidos os mais distintos, litúrgicos, o culto, arquitetônicos envolvidos aí também, missionários, né? Existe uma pecha, uma acusação indevida feita aos calvinistas de que a visão calvinista é uma visão antimissionária, mas isso é um equívoco profundo. Nós precisamos entender que historicamente a reforma protestante foi vivida num momento de sobrevivência. Diferente da fé católica, que estava estabelecida, inclusive como religião oficial, tendo papas coroados reis e reis convalidando papas, o protestantismo ele teve que lutar para sobreviver pelo seu espaço. Então, no primeiro momento, a fé reformada foi profundamente batalhada. Para que alguém viesse a crer, ela teve que lutar para sobreviver. João Calvino abriga em Genebra, na sua academia, pessoas que estavam sendo perseguidas pela fé cristã protestante pela Europa como um todo. E Genebra tem a sua população aumentada significativamente, de tal maneira que quando essas pessoas encontravam asilo em Genebra, elas eram acolhidas, assistidas em diversas necessidades, mas também muitas destas pessoas foram treinadas na fé cristã, na boa teologia bíblica, aprofundando as suas convicções e voltando às suas nações de origem como verdadeiros missionários e reformadores nos seus países. Nós temos o exemplo clássico de John Knox, considerado o patriarca do presbiterianismo, que volta à Escócia e se empenha profundamente a partir da igreja que pastoreava em Edimburgo para St. Andrew, salvo engano, para a causa reformada, a causa da fé cristã no seu próprio país. E assim ocorreu com as diversas nações europeias.
colonos que vinham de origem reformadas, pelo mundo afora, também receberam pastores e missionários para cuidar deles e também alcançar nativos. Nós tivemos a experiência curta aqui no Rio de Janeiro, no período da União Ibérica, né, quando o Reino de Portugal e o Reino de Espanha estavam sob o mesmo monarca. Esse foi o período, subsequente, o período da União Ibérica foi da ocupação dos holandeses no nordeste do Brasil, mas tanto lá na França Antártica, no Rio de Janeiro, houve um empenho da parte do próprio Calvino de enviar pastores e missionários para se dedicar e cuidar daquele rebanho de franceses que lá viviam. Durou pouco tempo e acabou, alguns foram martirizados, inclusive pessoas com uma capacidade madura de compreensão, de articulação da sua fé, mas na ocupação holandesa, no nordeste também, igrejas foram estabelecidas, presbitérios foram estabelecidos, liderança nativa, indígena foi estabelecida. Meu estado de origem, a Paraíba, teve pessoas, evangelistas indígenas, que foram treinados, igrejas construídas, né? Eu vejo da porta da minha casa, olhando para trás, eu vejo uma ruína de uma igreja holandesa antiga, que depois se torna propriedade da Igreja Católica novamente. Enfim, os reformados tiveram uma motivação missionária profunda e, pelo contrário, ao invés de diminuir o seu fervor, eles foram profundamente dedicados, porque eles tinham certeza que Deus tinha um povo a ser alcançado, que havia escolhido desde toda a eternidade e que era para ser buscado para a glória de Deus. Isso levou missionários reformados e presbiterianos a saírem pelo mundo afora. Há uma época de ouro, que foi meados do século XIX, quando o seminário de Princeton manda missionários pelo mundo afora, gente que acreditava na predestinação, na tulipe, e que foram pregando o evangelho pelo mundo todo, trazendo a mensagem cristã bíblica, numa perspectiva reformada para o Brasil, América Latina, Oriente Médio, África e Ásia, plantando igrejas como a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana no Egito, na Síria, no Iraque e até na Ásia extrema também, como a Coreia do Sul. Portanto, queridos, estas convicções bíblicas devem servir para nós, convicções da tulipe, como vocês verão ao longo da semana, para nos motivar a comunicarmos com ousadia e coragem e confiança de que Deus tem um povo para alcançar, e Ele alcançará, e nós haveremos de ser instrumentos obedientes em suas mãos para a divulgação da fé cristã. Que Deus nos abençoe nesta jornada missionária fiel. Amém. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome e pedimos que Tu nos capacites, encha-nos com a graça e com a intrepidez do Teu Espírito, para sermos fiéis anunciadores da Tua palavra e assim testemunharmos em nossa vida a alegria de vermos aqueles que o Senhor já separou para serem seus através do testemunho fiel da Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.